Nós temos que erguer a nossa voz e declarar que só Ele é Deus, que só Ele é o caminho, que não há outro, que Ele é o único que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, que só Ele está sentado no alto e sublime trono, e diante dEle querubins e serafins adoram, declarando que Ele é santo. Ele é santo, 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 e não há outro. Por isso, nesta hora, erga a tua voz para adorar aquele que é o Rei dos Reis, aquele que é o Senhor dos Senhores, aquele que os seus olhos são como chama de fogo, na sua boca há uma espada afiada. Só Ele é Deus. Então cante. Os céus proclamam tua glória e toda a terra se prostra. Só tu és Deus, Jesus, teu nome é santo, em uma só voz te adoramos. Só tu és Deus, só Ele é Deus. A ti sempre louvarei, prostrado te adorarei. Não há outro Deus semelhante a ti. Tu és o Rei das nações, tua glória todos verão e proclamarão. Só tu és Deus, só Ele é Deus. Então adore a Ele, porque só Ele é digno. Ele tem todo o domínio, Ele tem toda a majestade. É o único nome pelo qual importa que sejamos salvos. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória. Te adoramos, Jesus. Declare mais uma vez. Os céus proclamam tua glória e toda a terra se prostra. Só tu és Deus, Jesus, teu nome é santo, em uma só voz te adoramos. Declare, só tu és Deus.
és o Rei. A ti sempre louvarei. Oh, Jesus, este é o som da tua noiva, Senhor, que te adora. Outro Deus, tu és o Rei das nações, tua glória todos verão e proclamarão. A ti sempre louvarei, prostrado te adorarei. Não há outro Deus semelhante a ti. Tu és o Rei das nações, tua glória todos verão e proclamarão. Só tu és Deus. Vamos dizer mais uma vez. A ti sempre louvarei, sempre, Senhor. Eu nasci pra te adorar. Não há outro além de ti. Tua glória todos verão e proclamarão. Só tu és Deus. Só tu és Deus. Só tu és Deus. Só tu és Deus, Senhor. Olá, graça e paz. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei exatamente o horário que você estará ouvindo este áudio ou assistindo a este vídeo, mas eu creio poderosamente que há de edificar a sua vida, que há de alimentar a sua esperança, que há de restabelecer a sua confiança em Deus, que há de aproximar você diante do Pai através da oração e assim alimentar a sua fé. Por falar em fé, este é o grande propósito em orações com o tema fé. A fé é um alimento indispensável para quem deseja viver para Deus. A fé torna o cristão mais forte, capacitando-o a suportar as adversidades e equipando-o a viver uma vida que agrada ao Senhor. A nossa fé aumenta quando lemos a Bíblia e deixamos que a palavra de Deus tenha influência na nossa vida. E quando a nossa fé aumenta, nós conseguimos ver muito mais além do que a natura. Vemos o sobrenatural de Deus em ação. Deixe que o versículo de hoje te fortaleça. Sim, fortaleça sua fé agora mesmo. E hoje, no 10º dia, o projeto A Marca da Promessa traz para leitura e meditação o livro de Mateus, capítulo 2, versículo 9. E a palavra diz: alguns homens trouxeram-lhe um paralítico, deitado em sua maca. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: tenha bom ânimo, filho, os seus pecados estão perdoados.
Amém. E graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, peço que antes de darmos continuidade, se desconecte de tudo, pois a mensagem que eu trago hoje é de suma importância para a sua vida. Veja bem, há de se destacar a atitude desses homens. Viram a necessidade do paralítico. Jesus reconheceu não só a fé do paralítico, mas principalmente a fé destes homens. Quantos estão por aí paralisados pelas drogas, violências, crimes, pelas religiões, espiritismo, idolatrias e outras coisas mais, precisando de alguém que tenha a mesma atitude destes homens. Alguém que possa pegá-los, carregá-los até Jesus. Mateus 11, versículo 28. Jesus perdoou o pecado daqueles homens, pois o problema do homem não era físico, mas espiritual. Aquele homem estava paralisado pelo pecado. O que prendia aquele homem era o pecado. Jesus, perdoando o pecado dele, Jesus o estava libertando daquilo que o paralisava. João capítulo 8, versículos 32 a 36. Por citar este versículo, a palavra diz: "E conhecereis a verdade vos libertará." Responderam-lhe: "Somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes, tu sereis livre." Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A verdade vos libertará. No contexto da existência e conhecimento humanos, muitas coisas são verdadeiras. Há, no entanto, uma só verdade que libertará as pessoas do pecado, da destruição e de todo o domínio de Satanás. A verdade de Jesus Cristo que se acha na Palavra de Deus. Segue-se algumas observações a respeito desta verdade. Meu irmão, minha irmã, tome nota. Primeiro, as Escrituras, especialmente a revelação original de Cristo e dos apóstolos do Novo Testamento, dão testemunho da verdade que nos liberta do pecado, no mundo e do poder demoníaco. Segundo, não é necessário mais revelações de verdade para completar o Evangelho de Cristo ou para torná-lo mais adequado. Terceiro, a verdade salvífica é revelada da parte de Deus somente pelo seu Espírito. Não procede de nenhuma pessoa e nem da sabedoria humana. E destaco também aqui: verdadeiramente sereis livres. O não salvo é escravo do pecado. Escravizado pelo pecado e por Satanás, é forçado a viver segundo as concupiscências da carne e dos desejos de Satanás. Primeiro, o verdadeiro crente, salvo em Cristo com a graça acompanhante do Espírito Santo que nele habita, é liberto do poder do pecado. Quando tentado a pecar, ele agora tem o poder de agir de conformidade com a verdade de Deus. Está livre para tornar-se o servo de Deus e da justiça. Segundo, a libertação da escravidão do pecado é um critério seguro para o crente professo testar e acompanhar se a vida eterna habita nele com a sua graça regeneradora e santificadora. Quem vive como escravo do pecado ou nunca experimentou o renascimento espiritual pelo Espírito Santo ou experimentou a regeneração espiritual, mas cedeu ao pecado e voltou à morte espiritual, a qual leva à escravidão do pecado. Terceiro e último,
Não se quer dizer com isso que os crentes estão livres da guerra espiritual contra o pecado. Durante nossa vida inteira, teremos de lutar constantemente contra as pressões do mundo, da carne e do diabo. A plena liberdade da tentação e da atração do pecado terá lugar somente com a redenção completa, quando da nossa morte ou na volta de Cristo para buscar os seus fiéis. O que Cristo nos oferece agora é o poder santificador da sua vida, mediante o qual aqueles que seguem o Espírito são libertos dos desejos e paixões da carne e capacitados a viverem como santos e inculpáveis diante dele em amor. Eu incluí o livro do apóstolo João dentro do contexto de hoje porque nós estamos tratando sobre fé. Porque uma das coisas que nos paralisam e é o que o mundo mais nos atrai, a questão do pecado, da carne, da imoralidade, do adultério. Porque precisamos deixar o pecado sair de nós, precisamos lutar para que tenhamos vida, para que ela siga adiante e não se encontre paralisado. Você pode estar paralisado neste exato momento. Você pode não, você está paralisado. Veja bem, o Evangelho não nos diz por que esse homem ficou paralítico. É o contexto aqui da história. Mas o fato é que ele estava paralisado em cima de uma cama, de uma maca. Estava sem ânimo, sem força, deprimido, sem nenhuma capacidade de reação para se levantar. Como você se sente agora nos tempos atuais, diante desta pandemia? Você já vinha com um histórico lá no passado. Quantas lutas você vem travando aí contra o desejo da carne? Quantos de cada um de nós aqui temos casos sobre adultério na família? Mesmo pedindo perdão, ainda estão agarrados a esta maldição satânica. A mentira gera discórdia. Veja bem, as palavras de Jesus são medicinas. Sim, a dose necessária para que esse homem saia do estado de prostração em que se encontra. A primeira delas é a coragem, que significa fortaleza, força divina e ânimo que vem de Deus. Não é simplesmente aquela coragem que a pessoa se sente forte para brigar, para ir à luta e para os embates. É uma coragem que vem da alma, do coração, que nos ajuda a vencer, sobretudo o medo e o mal que paralisam a nossa vida. Não é simplesmente uma interjeição, coragem, mas uma ordem, um dom e uma graça recebida de Deus. Senhor, eu preciso todos os dias tomar posse da coragem divina para não me prostrar, para não me entregar ao medo, para não me paralisar no que faço e no que vivo. Os teus pecados estão perdoados. Não há nada que embarace, paralise e complique mais a nossa vida do que a força do mal e do pecado. Quando deixamos o pecado correr solto, quando não o expulsamos, nem renegamos, não combatemos o pecado em nós, ele vai agindo em nosso ser, em nossa alma, em nosso coração e físico. Precisamos buscar o perdão dos nossos pecados e, junto dele, o perdão, o arrependimento, porque uma vez que nos arrependemos, precisamos deixar o pecado sair de nós para que tenhamos vida, para que esta siga adiante e não se encontre paralisado como muitas vezes a encontramos. Que a força de Deus nos levante, dê-nos ânimo
para que tenhamos firme a decisão de dizer não ao pecado. E eu encerro este 10º dia deste grande propósito em orações, falando sobre fé, com um pensamento. Vamos comigo neste racional importante, antes de celebrarmos a oração final. Você já chegou a pensar que alguma doença ou enfermidade sua foi o resultado de pecado? Há várias passagens na Bíblia que indicam uma ligação. Aqui eu cito alguns livros: Deuteronômio capítulo 28, versículos 22 e 27, Salmos 38, 103, versículos 2 e 3, João capítulo 9, versículo 2, capítulo 5, versículo 14, 1 de Coríntios capítulo 11, versículo 30, Tiago capítulo 5, versículos 13 a 16. No final das contas, toda doença e até a morte são o fruto de uma causa só: o pecado. Jesus deu primeiro a este homem o que ele mais precisava: perdão. Mesmo que você caia de novo num velho e persistente pecado, não esqueça que Jesus está sempre pronto para perdoar, desde que reconheçamos nosso pecado, nos arrependamos e, como este homem e seus amigos, creiamos em Jesus. Pela fé em Jesus, seremos curados do pecado, do seu fruto, a morte e, finalmente, um dia de toda doença. Quando estivermos com Jesus em casa no fim desses tempos, Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Apocalipse capítulo 21, versículo 4. Aquela cura durará para a eternidade. Isso é motivo para ter bom ânimo mesmo. Assim seja, assim diz o Senhor. Amém, amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus. Pai amado, bendito, maravilhoso Pai, Jesus é o meu pastor, meu protetor, meu Salvador. Graças ao Senhor que Ele é também médico, sim, meu médico. Eu lhe louvo porque sei que, embora possa demorar, um dia Ele vai me curar de toda enfermidade e vai me dar um corpo glorioso para passar a eternidade no meu novo lar, o meu lar eterno. Graças ao Senhor e glórias a Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, por esta rica palavra. Assim, possamos elevar a nossa fé. Toda honra e toda glória seja dada a Ti. Amém e graças a Deus.